Repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo está sobre ti, porque Ele te ungiu. Para quê? Eu não falei no ato penitencial, a gente não pergunta por quê, mas para quê? Padre, por quê? Para quê? Para quê que o Espírito Santo está sobre você? Você acha que ele acha bonitinho sua cabeça? Ah, padre, porque eu fiz agora luz. Aí ele gosta de luz, ele está... Ou então ele viu um pichain que quer fazer um ninho, né, meu irmão? O que é que o Espírito Santo está voando sobre nós? Porque Ele quer dar um pontapé inicial. Pairar não é o fim, pairar é o início. Me faz novo, todo, não é assim que significa? Todo novo, não fica assim, renovado em Jesus. Aí o pessoal enche o Espírito Santo. É maravilhoso, são os momentos de oração profundos. Mas isso não é o fim, isso é o pontapé inicial. Isso é para começar. Começa aqui para continuar lá. E eu vou citar para você um exemplo. Gênesis. O Espírito pairava sobre as águas. O que aconteceu? A criação do mundo, a geração do mundo. O Espírito pairava sobre Maria. Gabriel disse isso: a sombra do Altíssimo te cobrirá, o Espírito pairará sobre ti. Qual foi o fruto? Jesus, a nova criação. Jesus foi ser batizado por João. Quando João joga água na cabeça de Jesus, o Espírito paira, plenitude do Espírito Santo. Os apóstolos do cenáculo estão rezando, o Espírito paira sobre eles. O que nasce? A igreja. Pairar é um pontapé inicial. A gente imagina de nós, coitados de nós, se Nossa Senhora, depois da anunciação, ficasse assim, ó. O que é isso, Maria? Estou curtindo o momento. Foi isso que ela fez? O que ela fez? Recebeu o Espírito Santo, ela se pôs a serviço e foi lá para a casa de Isabel ajudá-la. Quem recebe o Espírito Santo, pontapé inicial, se coloque a serviço, ajude quem precisa de você. Jesus recebeu o Espírito. Imagina você ficar lá no Rio Jordão assim. O que é isso, Jesus? Estou curtindo o momento. Foi isso que ele fez? Acabou de receber o Espírito. O que ele fez? Foi para o deserto. 40 dias sendo tentado pelo diabo e venceu na palavra. Os apóstolos do cenáculo receberam o Espírito. O que é isso, apóstolos? Curtindo o momento? Não! O Espírito desce, o que eles fazem? Abrem o cenáculo e Pedro começa a pregar. Só nessa pregação, 3.000 convertidos. Deus até abriu o mar vermelho, não abriu? E falou com o povo: corre! E Moisés gritou: perna para quem te quero! Porque o faraó vinha atrás. Imagina se o povo entrasse no mar vermelho e ficasse assim: nó, que poder, que beleza, que poder, gente, que mar maravilhoso. Espera aí, Moisés, deixa eu fazer um selfie aqui. Tem que guardar. Gente, foi isso que eles fizeram. Atravessaram, bobagem, naquela época também estava meio difícil, né? Mas tudo bem. Atravessaram correndo. Corre, meu filho. Gente, quando o Espírito Santo paira, não é para você ficar
apenas, o pairar é um pontapé inicial, é para você ajudar quem precisa, é para você vencer o diabo na sua vida, é para você pregar Jesus. Quanto mais você se coloca a serviço, mais Deus coloca dons em você, carismas em você, um espírito dobrado em você, porque você se coloca a serviço. Aquele que tem dom e fica guardando lá na sua casa, não sei se você já sabe disso, músculo que não exercita, atrofia. Pessoa que opera e fica muito tempo na cama, ele não levanta e sai dando pirueta, não. Ele levanta, vocês já viram isso? E não, já é pessoa doente. Aí ele vai comendo, aí começa uma fisioterapia. Daqui a pouco você vê que a pessoa está fazendo caminhada, não é assim? Por que existe a tal da musculação? Aí o músculo vai crescendo. Se você não exercita o seu corpo, ele atrofia. Tem muito católico, muito cristão que o Espírito Santo está atrofiado. Ele atrofiou. Tá, porque não se abre, guardou o dom, começa a se colocar a serviço, começa a deixar o Espírito Santo agir em você, e você vai ver o que você fará junto do Espírito Santo. Mateus 23, 37. Gosto disso. Jesus falando. Foi esse texto que um dos que eu mais chorei na minha vida até hoje. Nós lemos esse texto lá em Jerusalém, do Monte das Oliveiras, vendo Jerusalém, onde Jesus estava, maravilhoso. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não me quisestes. Mateus 23, 37. Um dia na minha oração eu estava tão triste que eu falei com Jesus: ô Jesus, me acolhe igual uma galinha. E não ri porque foi ele que falou. A gente fala que ele é pastor, a gente fala que ele é a verdade, a vida, a videira. A gente nunca canta que Jesus é a minha galinha. Mas ele se comparou a uma galinha na relação a nós. Ei, Jerusalém, como eu quis de acolher, como a galinha acolhe o pintinho debaixo das suas asas. E eu sou curioso, gente. Eu sou curioso para coisa bíblica. Um dia eu parei e falei assim: Jesus podia ter falado tantos outros animais. Por que ele pegou logo a galinha? Aí eu fui pesquisar. O que é a galinha? A gente conhece a galinha, mas quais são as características da galinha? Primeira característica: a galinha bota. Todo mundo que tem galinha gosta de ovo. Você nunca vê a galinha botar o ovo no meio da estrada. Você nunca vê a galinha botar o ovo no meio do caminho. Quem tem galinha em casa, lá no galinheiro, ela sempre bota no ninho. Mas quem tem galinha solta em sítio, você que não fica esperto, que ela bota, e você não acha os ovos, porque ela bota escondido. E ela é atrevida, porque ela vai quietinha e bota. Quando ela sai, ela fica: eu botei, aí ela conta. Aí todo mundo fala: mas cadê o ovo? Não é assim? Ela anuncia para todo mundo: botei. Ela bota escondido. Tanto é que quem mora em sítio fala com os meninos: fica de olho na galinha. Eu já vi isso. Aí o menininho fica lá brincando de olho na galinha. A galinha sai andando, ele fica de olho nela. Ali, pai, ela vai para ali. O homem vai, abre as moitas, cheio de ovos. Ela bota o ovo no segredo. Ela conta para todo mundo depois, mas ela vai no segredo. Ela procura um cantinho escondido. A galinha, quando está choca, ela está quente, ela bota os ovos e deita em cima. Para que ela deita nos ovos? Porque o ovo não tem calor. O calor do ovo vem de quem? Da galinha. Você sabia que a galinha choca, ela está com febre?
a temperatura dela aumenta, porque ela tem que chocar os ovos, então ela deita. Eu já vi fazer isso, mas no meu estudo que eu aprendi. Ela deita. De tempo em tempo, ela faz nos ovos assim, ó. Ela roda os ovos, ela vira os ovos, para aquecê-los por igual. Aí o ovo é fecundado, nasce o pintinho. Então ela passa para os ovos o seu calor, vira-os. Depois de 21 dias, sai o pintinho. Mas a galinha é muito esperta, ela choca os ovos. Ela fica só esperando o pintinho nascer. Não é a galinha que bica no ovo, não. É o pintinho. Ele vai picando, bonitinho. Vai aparecendo assim um pedacinho, ele fica bicando. Magrinho, fraco, mas dá conta. Fica bicando, bicando. Aí põe a cabeça para fora. Aí a mãe levanta. Filhinho da mamãe. Eles vão saindo dos ovos. Ele é que sai. Outra coisa bonitinha, não sei se você já viu galinha andando com pintinho. A gente fala galinha choca. Você está parecendo uma galinha choca. A gente usa essa expressão, que fica querendo brigar. Ela anda assim, ó. E os pintinhos passeando. Hora que aparece qualquer perigo, ela faz assim. É assim mesmo. Aí os pintinhos vêm para debaixo da asa. Ela comunica com eles. Aí ela fica assim, ó. Tadinho, gente, galinha é animal inofensivo, está contra defender, não. Mas ela abre a asa. Quando sai o perigo, ela vai na frente e fica ciscando, fazendo assim. Quer dizer, ela está ensinando os pintinhos. Eles vão atrás dela, você vê, ela está ensinando os pintinhos. E outra, ovo que não nasce, fica choco e ninguém aguenta. Isso eu aprendi da galinha. Aí eu falei assim, então é isso que Jesus queria dizer. Comparando a galinha ao Espírito Santo. Eu fiz uma comparação, eu acho que eu não fui longe do acerto, não. A galinha não bota na estrada, ela bota escondido. A experiência do Espírito Santo não se dá enquanto você está na labuta da estrada da vida, mas escondido, no seu coração, num lugar reservado, só você e Deus. A galinha deita sobre os ovos para passar o calor dela para os ovos, porque o ovo é frio, a galinha é quente. Nós somos frios, o Espírito Santo é quente. É Ele quem passa o calor para nós. Por isso que Ele desce sobre os apóstolos em forma de língua, fogo. Se é fogo, é para aquecer. A galinha vira os ovos. O Espírito Santo nos vira. Ele não gosta de mesmice. Ele não gosta da mesma coisa sempre. É preciso mudar para que a graça aconteça. O ovo que fecundou gera vida. O Espírito Santo quer nos fecundar, fecundar o nosso coração, fecundar a nossa mente, para que nós possamos gerar uma nova vida. Nós cantamos no canto inicial, não é? Gera em mim uma vida nova, me faz novo. O pintinho bica e sai da casca. O Espírito Santo faz tudo que é para ele fazer, mas nós devemos fazer a nossa parte. Bicar a casca do nosso pecado e sair para uma vida nova. Deus não faz aquilo que é para você fazer. O pintinho encontra proteção debaixo da asa da mãe. E nós encontramos proteção debaixo da asa do Espírito Santo. Quem procura o Espírito é mais seguro. Agora tem um detalhe no final da história, viu? Ovo que não gera vida, choca. Cristão que não é cheio do Espírito Santo, fede a pecado. Se você quer ter um bom odor para Deus, seja cheio do Espírito Santo. Ou você cheira a Deus, ou você cheira ao pecado. Meus irmãos, finalizando, quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo é fogo. Como eu disse, a galinha esquenta o pintinho. O Espírito Santo nos esquenta. E porque fogo, ele pode ser... A ornamentação nossa ali, umas já foram, mas tem umas que estão acesas lá. As velas do altar, isso é fogo. Se eu chegar ali, ó, apaga. São Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,
versículo 15 ao 21. Repita comigo. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Ficai com o que é bom. Cada expressão dessa eu podia fazer uma pregação em cima. Vou pegar uma só. Não extingais o espírito. Não extinguir, apagar, entristecer, resistir. Não resistais ao espírito. Não entristeçais o espírito. Não apagais o espírito. Dia que eu ordenei padre, eu tinha uma coisa no meu coração. Eu ordenei padre para tacar fogo em vocês. E espero por onde eu passar eu tacar fogo. Estou tacando. E que você seja um cristão incendiário. Nós nascemos para jogar fogo nesse mundo que está frio. Ô padre, não é Jesus que disse? Está escrito em Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que este fogo já estivesse aceso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Repita isso. O negócio é pegar fogo, meu irmão. Taca fogo na tua família. Põe o seu marido quente. Dessa quentura que eu estou falando. Isso aí tem que apagar às vezes. É a quentura espiritual. É a quentura do coração. É alguém que é quente no Espírito Santo. Repita. Eu quero ser um incendiário para Deus. Quando eu era pequeno eu já tinha vocação de incendiário. Tacava fogo em várias coisas. Não sei se você sabe, não vou contar agora. Quando a gente morava num prédio, eu taquei fogo no apartamento. Tá brincando com meu irmão, gente. Havia umas bolinhas de papel higiênico, joguei fogo e joguei na caixinha de brinquedo, lá na despensa. Achei que tinha apagado, fui ver televisão com meu irmão. A hora que a gente olha para o teto, aquele canudo de fumaça preta, eu olhei assim, o quartinho todo pegando fogo. Peguei a mão do meu irmão, fechei o apartamento, fui no salão do meu avô. Meu avô era barbeiro, sob Bismarck. Cheguei e falei assim, benção, meu avô, Deus te abençoe. Tudo bem? Mais ou menos. O que aconteceu, meu filho? Eu acho que lá em casa está pegando fogo, vovô. O que é? Lá em casa está pegando fogo, na rua Antônio de Matos, Itaúna. Da rua Antônio de Matos viu o apartamento nosso. O nosso apartamento era um pouco para cima do supermercado Rena. Aí meu avô lá do barbeiro já largou a tesoura, olhou assim, ó, sendo aquele tufo de fumaça preta, os carros tudo parando e o pessoal subindo com o extintor. Meteu o pé na porta, foram lá, ainda bem. E um milagre aconteceu na minha casa. Eu falei com a minha mãe, mãe, pena que a senhora não sabia que eu ia ser um padre, e pena que a senhora não sabia que isso podia ser um testemunho. Tinha botijão de gás, gasolina e álcool. A garrafa de gasolina torceu, a garrafa de álcool torceu, o lacre do botijão torceu, nenhum dos três pegou fogo. Falou que a minha mãe tinha que ter guardado para a gente mostrar. Ninguém acredita, eu sei, porque eu era pequeno, e meu pai quando chegou, chorou de raiva, mas quando quem foi para lá foram os bombeiros de Divinópolis, mas quando chegou lá já tinha apagado. Aí o bombeiro falou com meu pai assim, falou, Zé Emílio, como é o nome do senhor? José Emílio, vem cá. O senhor pode levantar a mão para o céu. Aconteceu uma coisa que nós nunca vimos em lugar nenhum. O que foi? Vem cá. Aí mostrou para ele o álcool, a gasolina e o botijão de gás. Queimou tudo. Quer dizer, um apartamento. Quartinho de despensa. O apartamento eram 4 apartamentos. 2 de frente e 2 de trás. E no meio tinha aquele vão aberto, não é assim que funciona? O nosso era apartamento de frente, com um vão aqui, ó. Se pegasse fogo naquilo, ia pegar fogo nos apartamentos todos. E só queimou o quartinho de despensa. Depois aquela fumaça saiu e a coisa terminou. Mas os bombeiros chegaram. Bombeiro é bom, gente, para apagar fogo externo. Mas o fogo do Espírito Santo,
nós não podemos permitir nem que o nosso fogo se apague e nem que apaguem o nosso fogo do Espírito Santo. Porque eu estou preocupado em certas coisas que acontecem. Quer ver? Deixa eu mostrar. Vem cá. Cadê o meu cap? Vou mostrar para vocês o que a igreja está tendo hoje em dia. Me dá aqui. Não ri não. Olha aqui. Arrumar bonitinho. Gente, vocês não riem não. Porque a dinâmica é interessante, mas o sentido é muito triste. A igreja, se não vigiar, ela está ficando cheio de doutores em apagar fogo. Cheio de gente que só fica assim, ó. Começou uma missa. Não pode, tem que apagar. Começou um grupo de oração afogueado. Não pode, tem que apagar. Começou um grupo de jovens orando. Não pode, tem que apagar. Esse pessoal devia preocupar em apagar o fogo do inferno e deixar a gente queimar sossegado. Se você quer apagar um fogo, meu irmão, vai apagar o fogo do inferno. E deixa o fogo do Espírito Santo queimar. Tem gente que só fica assim, ó. Segura um negócio para mim. Olha aqui que o padre que faz aqui, ó. Pera aí, desce aqui. Aqui, ó, fica olhando pro padre. Eu não sou esse tipo de padre não, gente. Eu sou padre incendiário. Mas tem gente que é, ó. Começou a missa. Olha, tem gente que quer apagar. É tudo, meu irmão. Não pode. Aqui tem uma soltadinha aqui, ó. Não pode ver uma coisa dando certo que a pessoa já está o quê? Eu estou mentindo? Em vez de louvar a Deus, uma missa com milhares. Tem missa com milhares? Um grupo de oração afogueado, pessoal rezando, fazendo a experiência do Espírito. Aquele grupo ali é perigoso. Aí logo aparece um bombeiro eclesiástico, um bombeiro da igreja. O que é que está tendo esse grupo aqui? Ah, você está rezando. E assim, toma meu filho, muito obrigado. E assim, pode aplaudir esse bombeiro, muito obrigado. E assim por diante. Meu irmão, não permita que bombeiros espirituais convivam com você. Nós precisamos ter perto de nós pessoas que reacendam os dons do Espírito Santo, pessoas que joguem fogo na igreja, para que você fique cheio de Deus. Ah, padre, é um foguinho, eu tenho um foguinho, é um foguinho controlado. Por isso tem muito lugar que esvaziou. Por esse foguinho controlado, que muito católico virou protestante. Que por esse foguinho controlado, muita gente nem na igreja vai mais. Porque a Bíblia diz: conheço as tuas obras. Não és nem frio e nem quente. Um foguinho controlado. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 a 16. O que Deus está falando? Cristão morno, católico morno, quem vem à missa da família morno, Deus vai, ó, vomitar você. Deus quer que nós sejamos quentes. Deus quer que o Espírito Santo faça em nós uma obra nova. E depois de tudo isso que foi falado, e que deve ser vivido e experienciado, eu vou contar para você o que é isso. Vou trazer o vinho para mim. O que é isso? Quem veio domingo, o que é isso? Quem não conhece, eu te apresento. Isso é um porta-vinho. Eu gosto de vinho, não bebo demais não. Mas gente, fala para mim, uma tacinha de vinho, com uma semente, um queijo, uma carninha, muito gostoso. Todo dia você pode tomar uma tacinha de vinho, 50 ml, viu? Não é 1,5 litro por dia, não é só um cálice pequenininho. Ó, padre, mas como que funciona esse porta-vinho? Muito simples. Olha aqui, é um porta-vinho. Ó, interessante. E é um porta-vinho mesmo. E não é coisa que cai, não. Você pode mexer com o negócio?
Ele para. Ali está o ponto de equilíbrio perfeito. Eu penso que na nossa vida, eu vou para cá para vocês verem, né? Eu penso que na nossa vida, Padre Christian, qual que é a maior qualidade que o Senhor atribui ao Espírito Santo na sua vida? É Ele quem me dá isso aqui, ó. Equilíbrio. É o ponto exato. Se alguém me falasse que aquele vinho ficaria em pé naquela pedra, eu jamais acreditaria se eu não visse. Tem coisa que eu falo para você, você não acredita. O Espírito Santo, ele pode fazer isso e muito mais. Deixa eu passar para cá. O pessoal que está de cá vê. É um porta-vinho. Aqui, ó. Põe a pedra aqui e põe o vinho. É o ponto de equilíbrio. Olha lá. Ó. Isso aqui é dom, é graça do Espírito Santo para nós. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa equilibrada. Vamos dizer isso? Quem tem equilibrada em todos os sentidos. Você que já é casado, depois me diga como é bom ter uma esposa cheia do Espírito Santo. Como é bom ter um marido cheio do Espírito Santo. Como é bom ter um amigo cheio do Espírito Santo. Como é bom ter um patrão cheio do Espírito Santo. É diferente, gente. É outra coisa. É equilibrado. É caridoso. É prestativo. É aberto. Que nós possamos nos abrir ao Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Sede um incendiário de Deus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que este fogo estivesse aceso. Não seja uma pessoa morna, porque você corre o risco de ser vomitado por Deus. Frio ninguém que quer ser. Ateu, longe de Deus, blasfemar contra Jesus, largar a Eucaristia, não ler a Bíblia. Ninguém quer ser frio. Mas tem muita gente que é morna. Nós temos que nos aquecer. Como a galinha passa todo o calor para os ovos, o Espírito Santo quer passar todo o calor para você. Para que uma vez equilibrado e cheio dos dons do Espírito Santo, você possa ser no mundo uma testemunha fiel daquilo que Deus diz à sua igreja. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro, palavra de luz e vida. Hoje nós encerramos o capítulo 17, Davi e Golias. Então nós já vimos quem é Golias, já vimos quem é Davi. Davi vai levar queijo, o irmão menospreza, ele desafia o gigante, alguém ouve, conta para Saul, Saul pede para chamar Davi, fala que ele é um menino, Davi não leva desaforo para casa, mostra para Saul quem ele era o menino sim, mas já matou urso, já matou leão e mataria o gigante. Saul fica encantado com Davi, tira a armadura, coloca no menino, ele não consegue nem levantar a espada, não saiu do lugar. Davi tira a armadura, pega o seu cajadinho, uma funda e 5 pedrinhas. Nós terminamos aí. Nós aprendemos várias lições nesse capítulo 17. Davi é uma pessoa de fé. Davi sempre foi obediente a seu pai. Davi nunca teve inveja dos seus irmãos. A Bíblia diz que os 3 irmãos de Davi foram para a guerra. Ele continuava cuidando das ovelhas, fazendo o que lhe era cabível fazer no momento. O pai pede que ele leve queijo, ele não reclama, ele leva. Ele se levanta contra o gigante com a fúria que vem do próprio Deus. Deus o livrou da boca do urso,
Deus o livrou das garras do leão e ele tinha certeza, Deus o livraria daquele filisteu. Para que a nossa fé seja polida como a fé de Davi, é preciso voltar na nossa história, como Davi fez, e ver quantas vitórias nós já tivemos. Deus que me deu a vitória lá contra aquele urso, contra aquele leão, Ele haverá de me dar a vitória hoje sobre os Golias da minha vida. E agora é o final do capítulo. Davi entra para o campo de batalha para guerrear contra o inimigo, não dele, porque ele sabia, o inimigo era do próprio Deus, porque ele estava contra o exército de Judá, que era o exército que servia o Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Tem inúmeros vídeos, já somos mais de 500 vídeos, e nós estamos nessa série, Palavra de Luz e Vida, refletindo o primeiro livro de Samuel e atualizando para a nossa história. Vale a pena clicar no sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Depois que você escutar a pregação de hoje, deixe o seu comentário e compartilhe com seus contatos. No mundo onde as pessoas espalham tanta coisa ruim, nós precisamos fazer parte desta corrente do bem, a corrente da evangelização, a corrente das lições que nos vêm da palavra do Senhor. Então vamos para o final do capítulo 17, para Davi. Davi que era, que é e que foi sempre um valioso instrumento nas mãos de Deus. Palavra de luz e vida. Então vamos lá. Davi tira a armadura do rei, pesada, e aqui vai dizer que ele tomou seu cajado, escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforge de pastor, que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Isso aí nós vimos no encontro passado. A leitura continua. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi e mediu com os olhos. Sabe o que é mediu com os olhos? Aquele olhar assim aqui, ó. Ele falou, não é possível. Esse menino que está vindo... E eu fico pensando outra coisa, gente. Eu não estou pensando só no Golias, não. Porque aquele exército de Saul numeroso, nem todo mundo sabia o que estava acontecendo. Imagina só, um exército com medo de Golias, homens armados, nisso aparece um garoto com um cajadinho de pastor, aquela roupinha de couro, com a funda na mão. Imagina o que os soldados não comentavam entre si. Quem é aquele lá embaixo? O que aquele menino está fazendo ali? Eu não sei o que está acontecendo. Isso é uma piada? O que está acontecendo? Deus, ele surpreende. Deus, ele surpreende. E Golias não gostou do que viu. Golias não gostou do que viu. Mediu com os olhos e, vendo que era jovem, louro e delicado, desprezou. É isso aí? É isso aí que Judá tem para lutar comigo? Tá ruim, hein? Tá ruim, hein? Golias ficou tão indignado que disse assim: sou eu algum cão para vires a mim com um cajado? Quer dizer, cadê a espada? Onde está a tua lança? Cadê a armadura, escudo? Você vem com um pauzinho na mão? Eu estou parecendo um cachorro? Olha o gigante aí. E amaldiçoou em nome dos deuses. Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Golias ficou indignado com Davi. Olha aqui agora.
Davi respondeu, olha, é demais, é muito bonito. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com espada, nem com lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregou nas minhas mãos. Você entendeu por que Davi não tem medo? Nem do escudo, nem da lança, nem da armadura, nem do tamanho de Golias. Você entendeu por que Davi não tem medo de nada disso? Porque Davi tem certeza, Deus luta com ele. A fé de Davi não estava centrada nele, mas em Deus. Quando Davi olhava para Golias, Golias era gigante, olhando a estatura do exército. Mas qual era o tamanho de Golias, olhando o tamanho de Deus? Qual força Golias tinha contra Deus? O que vale mais? Um capacete? Uma armadura? Uma espada? Uma lança? Ou a fé? E Davi rasga o verbo com o cara. Ó, você está achando que o que vence batalha, lança, escudo, essas coisas todas aí? Eu estou indo até você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é que vai te entregar nas minhas mãos. Eu sou Davizinho, eu me conheço. Eu sou jovem, sou pastor, sou carregador de queijo, mas sou um menino de fé. Eu tenho fé, eu posso ser jovem, mas aqui tem um menino de fé. Bonito isso, gente. É assim que nós devemos entrar nas batalhas da nossa vida. Coloca Golias de um lado e coloca a tua fé do outro, para Deus lutar ao seu lado. Um com Deus é maioria absoluta, não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a gravidade da sua doença. Se Deus luta com você pela sua fé, a vitória já é sua. Se Davi tivesse escutado seu pai, ele não estaria ali. Porque para o pai, ele era um carregador de queijo. Se Davi tivesse escutado seu irmão, ele não estaria ali. Porque para o irmão, ele era apenas pastor, curioso. Se Davi tivesse escutado a primeira fala de Saul, ele não estaria ali. Porque para Saul, ele não passava de um jovem. Mas Davi não estava preocupado em escutar o que diziam dele. Ele estava ocupado em saber o que Deus faria com ele. Davi não colocou a sua esperança nem no pai, nem no irmão, nem no rei, mas em Deus. E toda vez que nós colocamos a nossa esperança nas pessoas, nós acabamos levando a porta para a cara fora. Porque as pessoas olham para você, olham para mim e nos menosprezam. Menosprezaram Davi? Pastor, carregador de queijo, muito jovem, não consegue levantar uma espada, não consegue vestir a armadura de Saul, nós estamos na água mesmo. Mas Davi não confiou nos outros. Davi conhecia Deus.
e ele desafia o gigante. Gente, vamos criar uma imagem na mente? Imagina que você é um soldado do exército de Saul e tem os soldados do exército filisteu. Imagina, gente, a gozeira, a vaia e os gritos dos filisteus quando viram aquele menino indo lutar com Golias. Mas foi um sarro. Eu imagino os soldados rindo, vaiando, achando que era uma brincadeira. Eu imagino o pânico do exército de Saul. Falou, peraí, se ele vai lutar com o gigante e se esse menino perder, nós todos seremos escravos dos filisteus. De um lado zombaria, de um outro lado medo e no meio fé de Davi. A certeza de que Deus lutava com ele. E levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Davi não foge. Hoje em dia o pessoal fala muito arregou, né? Arregou! Davi não. Se eu estou ali, vamos. Até o fim. Pôs a mão no alforge, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. Eu penso que Davi sabia. Se com uma funda eu mato um leão, e ele tem boa mira, se com a funda eu ponho o urso para correr, se eu acertar na cabeça desse gigante, eu derrubo esse homem. Você entende que Deus luta com Davi, mas Davi sabe o que tem que fazer? É uma coisa simples? É. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas evoluíram. Mas há pouco tempo, as crianças matavam muito passarinho, muita rolinha com funda. Outros tinham estilingue, né? O bodog. Mas a funda eu lembro. A pessoa fazia assim, ó, coitada da rolinha. Depois não sei o que fazer com essas rolinhas, não. Mas Davi era bom naquilo. E Deus usa isso para a vitória. E olha o texto. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo de morte com uma funda e uma pedra. Só isso. O que Deus precisava? De um homem de fé, de uma funda e de uma pedra. Uma coisa simples, uma coisa pequena, mas que nas mãos de quem sabe se transforma numa arma, e ainda mais com o poder de Deus. Uma pedra, poderíamos dizer, uma pedra ungida, uma pedra escolhida. Ele não pegou qualquer pedra, ele escolheu, né? Assim como Davi escolheu bem a pedra, Deus escolheu muito bem Davi. Tudo na vida é uma questão de escolha. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Aqui eu destaco uma frase que eu gosto muito. Como não tinha espada, pegou a espada dele. O que esse texto diz a mim, para mim? Que aquelas armas que os inimigos preparam para nos derrotar, eles serão derrotados com estas armas. Quem fala demais será derrotado pela própria língua. Quem trama coisas demais vai acabar caindo em pegadinha dos outros. E aqui nós temos os últimos versículos do capítulo. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, disse a Abner, seu general: de quem é filho esse jovem, Abner? Por tua vida, ó rei, eu não sei. Disse-lhe o rei: informa-te, pois, de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter matado o filisteu,
levou Abner à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe: quem é o teu pai, ó jovem? Eu sou filho de Jessé de Belém, teu servo, respondeu Davi. E assim acaba o capítulo 17. O primeiro encontro de Davi com Saul, como que foi? Mas é muito jovem. Não vai dar conta. Quando Davi estava com a cabeça de Golias na mão, o rei já mudou. Quem é esse jovem? Ele é filho de quem? Você entende que nas suas atitudes você traz a marca da sua família, a marca dos seus pais. Esta pergunta, ele é filho de quem, acontece em duas ocasiões. Alguém que faz algo muito grande, aí as pessoas dizem: nossa, é filho de quem, hein? Seus pais devem ter um orgulho danado. Ou quando a gente assiste uma reportagem, uma coisa que aconteceu de ruim, logo as pessoas dizem: coitada da mãe desse rapaz, coitado da família. Honre a sua família pelas suas atitudes. Levante a sua cabeça, vá para o campo de batalha. Deus batalha a favor daquele que tem fé. No próximo programa, nós já entramos no capítulo 18. Mas eu quero deixar um dever de casa. Até o nosso próximo encontro, vá até a sua Bíblia e leia, grifando, o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Davi e Golias. Depois que você fizer uma leitura, você vai voltar, vai tirar a palavrinha Davi, o nome Davi, e vai colocar o seu nome. E vai lendo o texto no contexto da sua vida. Ah, gente, e aqui eu termino. Eu fiz isso. Eu me vi pequeno. Eu me vi só alguém que brincava de ser um pastorzinho quando eu brincava de missa. Eu me vi um carregador de queijos, fazendo coisas sem importância, trabalhando quando eu era jovem e adolescente, com coisas que ninguém queria fazer. Eu me vi muitas vezes indignado com aqueles que afrontavam a Deus, que desrespeitavam a igreja e a fé. Eu me vi tantas vezes imóvel, tentando imitar os outros, tentando vestir a armadura dos outros. E eu me vi tão feliz quando eu encontrei o meu cajadinho, a minha funda, as minhas 5 pedrinhas, e eu tenho visto na minha vida vitórias de Deus. Golias tem tombado, não por mim, mas porque Deus luta a favor daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena se entregar a Deus. Portas vão se abrir para você. A sua vida vai melhorar. Você vai vencer. Mas aqui note que é uma parceria. Davi fez tudo o que ele podia fazer da melhor maneira. E Deus usou de Davi para vencer o filisteu. Não foi Deus que entrou no campo de batalha, foi Davi. Não foi Deus que estava tete a tete com o gigante, foi Davi. Mas Davi sabia, eu fazendo o melhor que eu posso fazer, Deus fará o melhor que Deus é capaz de fazer. Eu faço o possível, Deus sempre faz o impossível. Aprendamos com Davi a ter coragem de colocar a nossa cara a tapa, entrar para o campo de batalha e ver pelo poder da fé os nossos Golias se tombando com uma coisa tão simples, uma pedra e uma funda. Porque não é com espada, lança escudo
que se ganha a batalha, mas sim pela fé que temos no Senhor. Deus abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Palavra de luz e vida. Agora que a beleza da história. Agora eu passo lá para Marcos 8, versículo 8. Aconteceu na Decápole, 2 anos e meio depois, que ele tirou uma legião desse gadareno, a segunda multiplicação dos pães. Onde aconteceu a primeira multiplicação dos pães? Em Cafarnaum, território judaico. Agora acontece a segunda. A primeira, sobraram 12 cestos. Tanto que Jesus veio para evangelizar as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos, a nova igreja. Em Cafarnaum sobra 7 cestos. 7 é um número de milagre. Ali aconteceu um milagre. Meus irmãos, o versículo 8 me diz: o povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios do pão que sobrou. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, sem contar mulher, sem contar menino. E como aquele povo tinha menino? Olha, quantos eram os homens? Quantos eram os homens? Sem contar? Estranho. Porque 2 anos e meio atrás, os donos dos porcos disseram para Jesus: nós não te queremos aqui, sai daqui, você matou os nossos porquinhos, some daqui. E o gadareno, o ex-possesso, que com Deus tem muita gente que é ex, né? Ex-possesso, ex-bêbado, ex-isso, tem que ser ex, gente. O ex-possesso falou: eu quero ir. Não, você não vai não. Como Jesus dissesse no coração dele: você não vai não, porque daqui a 2 anos e meio eu vou voltar aqui. E eu quero um povo transformado. Eu quero um povo evangelizado. Eu quero um povo sedento de me ouvir e sedento de mim. Você vai para a sua casa e você vai contar para a sua família o que eu fiz por você. Que contando para a sua família vai contar para os seus vizinhos. E contando para os vizinhos, eles vão contar para os vizinhos dos vizinhos. 2 anos e meio depois, Jesus volta para a região da Decápole. Lá estavam 4.000 homens, sem contar mulher e criança. Quem foi que evangelizou esse povo? Quem foi que falou de Jesus para eles? Quem foi que foi um testemunho vivo da libertação de Cristo? Quem foi? O ex-endemoniado, porque Jesus via nele um pregador da palavra. Meu irmão, comece a orar poderosamente, que você pode olhar para o seu marido e ver um alcoólatra. Jesus vê um pregador da palavra. Você pode ver o seu filho se perdido no mundo, perdido nas drogas, se perdendo no sexo. Jesus olha e vê um jovem que pode levar muitos outros para Deus. Nós precisamos rezar e não duvidar que a cura é possível. Não desista da sua família. Meus irmãos, quando Jesus disse para os discípulos: entra no barco e passa para o outro lado, qual foi a primeira coisa que eles olharam? Quem é pescador sabe disso. Quando vai atravessar o mar, primeira coisa que eles olham: olharam para o céu. Quando eles olharam para o céu, o que eles viram? Nuvens carregadas. Só tem 2 caminhos. Você coloca atenção em Jesus que manda atravessar, ou você coloca atenção nas nuvens carregadas e diz: vai cair um temporal, não dá para atravessar. Só tem 2 caminhos. Ou você acredita em Jesus, ou você acredita nas nuvens carregadas que podem estar sobre a sua família, lá na sua casa. Meus irmãos, nós precisamos na nossa vida ter uma experiência que eu chamo de mudança de Copérnico. A mudança coperniana. O que é isso? As pessoas acreditavam que o Sol girava em torno
da Terra. A Terra era o centro. Aí veio Copérnico. Não é a Terra o centro é o Sol. Isso é a mudança, Copérnico. É você sair do centro, você que é terra, e colocar no centro o Sol, que é Jesus. Tinha um rei que fez uma linha na parede e falou para os sábios: eu quero que vocês diminuam essa linha, sem mexer na linha. Todo mundo pensou, falou: não, como? Sem mexer na linha, diminuir a linha, sem mexer na linha. Eu não posso diminuir a linha. Eu tenho que diminuir, mas eu não posso mexer na linha. Ninguém conseguia resolver o problema. Entrou uma criança. A criança olhou e falou assim: o que vai fazer aí? É para diminuir essa linha, sem mexer na linha. O menino, você é mole para nós. Ele pegou um carvão e fez uma linha maior em cima da linha do rei. E o rei falou assim: muito bem, você diminuiu a minha linha sem mexer na linha. Você não precisa se diminuir para que Deus seja Deus na sua vida. O que você precisa saber é que acima de você existe uma linha maior. Acima de você existe alguém maior. Você não tem que se diminuir para Deus ser grande. Você tem que olhar para cima e ver que Deus, Ele é maior. Quando percebo que me considerei importante demais, eu não tenho que me diminuir, mas preciso saber que há algo maior do que eu. Religião é isso. Religião, ela indica que o céu está acima de mim. O céu não está apenas sobre mim, o céu está dentro de mim. Vamos repetir isso? O céu não está apenas, ele está. O céu é Deus. Nuvem não é céu. A nuvem está no céu, mas a nuvem não é o céu. De vez em quando tem aquela nuvem pesada. Estou lá no aeroporto, nessas viagens nossas de evangelização. Eu olho assim e falo assim: nó, o tempo está carregado, nuvem escura. O avião sobe, não pode estar chovendo muito, mas chuviscando, nublado, ele sobe. Nisso, só que a turbulência é um pouco maior, mas tudo bem, mas ele sobe. Aí entramos no avião e eu olho: nó, o céu está carregado. Não é o céu que está carregado, as nuvens estão carregadas. Que depois que o avião sobe, ele vai subindo. Sobe rápido. Vai subindo. Vai subindo. Ele entra dentro das nuvens. Aí ele começa. Aí o comandante, com muita gentileza, diz: estamos passando numa pequena área de turbulência. Favor, não acender, não tirar o cinto. Quando não... Eu falei: meu Deus do céu. Estamos fazendo uma área demais. Eu falei: tá bom, não precisa informar não, comandante. Nós estamos já anotando. Nisso, meu filho, teve de uma hora para outra, ó, o avião, ele ganha força de novo e ele estabiliza. Quando você olha na janelinha, o sol está enorme, o céu está azul e a chuva ficou embaixo. O avião, ele voa, esses Boeings, acima das nuvens. Meu irmão, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando chegam problemas grandes, tribulações grandes, doenças grandes, e o templo nubla, são nuvens carregadas. Tem gente que olha e fala: ah, meu Deus, olha como que está o céu. Não, isso não é céu, isso é nuvem. A nuvem está no céu, a nuvem não é o céu. Pode ser que na sua família tenha uma nuvem carregada em cima da sua casa, mas em cima desta nuvem existe um céu. O céu é Deus. Guarde isso. Toda vez que você vê um tempo fechado, você sabe, em cima daquilo lá, o sol brilha. Em cima daquilo lá, existe um céu. Jesus quer que os discípulos façam exatamente esta experiência. As nuvens estão carregadas, mas o céu limpo, o céu ensolarado, ele dorme com a cabeça no travesseiro. Para que eu tenho medo das nuvens? Sendo que dentro de mim eu tenho um sol que brilha da minha fé. Eu tenho a Eucaristia, eu tenho a presença de Deus. Eu não vou me preocupar com as nuvens, eu vou me ocupar com Deus. As nuvens estão no céu.
mas elas não são o céu. Jesus nos mostra que há coisas mais importantes e maiores do que as nossas próprias tribulações e problemas. Quando na sua vida o seu barquinho começar a sacudir, quando a sua família começar a sentir que as coisas estão difíceis, porque há muitas famílias aqui que têm problemas. Levanta a mão aqui para Jesus ver quem aqui tem problema na família. Quem aqui tem o barquinho sacudido? Olha aí, quantas famílias? Então a pregação vai para você, meu irmão. Jesus está no barquinho da sua casa. Jesus está no barquinho da minha casa. Repita isso. Tem casa que ele está acordado e ele diz assim: cala-te. Tem casa que ele está dormindo no travesseiro e a tempestade está pesada. Tem casa que ninguém chega a um consenso, porque cada um pensa de um jeito. Seja como for, acredite, a tempestade vai passar. E por mais que no barco da sua família exista alguém que ninguém domine, Jesus domina. Como ele dominou aquele encapetado lá da região dos Gadarenos. E ele o libertou porque ele viu que ele poderia ser um pregador. Vá para casa, para a sua família, e anuncia o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Coloque a sua mão direita, quem está da sua direita, e repita comigo: Jesus te libertou. Vá para a sua casa. Vá para junto à sua família. E conta o que Deus fez por você. Como Ele teve misericórdia de você. E fará o mesmo pela sua família. Amém? Diga, eu tomo posse disso. Eu acredito nisso. E eu não vou desistir da minha família. Porque Deus está comigo. E Deus estará também na minha casa. Amém. Mão no coração, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Se a sua família está passando por estes problemas que nós aqui pregamos, Jesus te trouxe aqui hoje para tocar na sua família, para libertar a sua família. E é desejo dele fazer isso. Sim, Senhor, nós te pedimos esta noite, entra no barquinho da nossa casa, entra no barquinho da nossa família. Mesmo que tempestades o balancem, nós queremos estar contigo. E nós queremos que o Senhor esteja em nós, por nós. Jesus, quantas tempestades tentam afundar a minha família. Quantos problemas têm entrado no barquinho da minha casa, como aquelas ondas entravam no barco onde o Senhor estava com os apóstolos. E eu quero acordar Jesus através das minhas orações. Como manter Jesus acordado? Orando, conversando com Ele, invocando-o. Senhor Jesus, ensina-nos o dom do silêncio. Como o Senhor gritou para o mar: cala-te. O Senhor grita para muitos de nós: cala-te. A sua família está afundando, a sua família está com problemas, a sua família está do jeito que está, porque você tem falado demais. Você tem falado da sua família, você tem cooperado para afundar o seu barquinho. Ao invés de tirar água, você está jogando água para dentro.
Você está pesado. E isso tem afundado o barquinho da sua família. E quando aquela travessia tenebrosa chegou ao final, e os discípulos chegaram com alegria na praia, lá na região da Decápole, na terra dos Gadarenos, ali apareceu um homem possesso. E a Bíblia diz que ele havia sido acorrentado muitas vezes, pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Tem alguém na sua família que ninguém domina? Tem alguém que é rebelde na sua casa, na sua família? Pode ser que você não consegue dominá-lo. Seu marido, sua esposa, seus pais não conseguem. Mas Jesus consegue. Porque Jesus vê os problemas que estão na sua casa. E Ele não enxerga ali derrota. Ele enxerga possibilidade. Para Jesus, não existe pessoa sem solução. Traga na sua mente e traga no seu coração quais as pessoas da sua família que precisam desta libertação de Jesus. Pode ser que essa pessoa seja você. Jesus muda a história daquele homem. E Ele trouxe você aqui para isso, para mudar a tua história. E Jesus tem uma ordem para você que participa desta missa da família. Depois da bênção, depois da missa, depois de escutar a minha palavra, vá para a sua casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Meu irmão, o teu lugar é na sua casa, o teu lugar é na sua família. A cura começa pelos seus. A cura começa pelos seus. Não queira mudar de barquinho. Aquele homem queria mudar de barquinho, ele queria estar na família dos discípulos. E Jesus diz: não, o seu barquinho é sua casa, o seu barquinho é sua família. Vá para a sua casa, vá para a sua família. E no seu coração diga isso: sim, Senhor, eu quero ir para a minha casa, eu quero ir para a minha família, eu quero contar para a minha família o quanto o Senhor tem feito na minha vida e o quanto o Senhor tem sido misericordioso, não apenas comigo, mas também com minha família. Sim, Senhor, a obra que o Senhor fez com aquele homem que tinha uma legião, faça também na nossa vida, porque eu creio nisso. Deus é mais que eu. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é grande. E Ele pode restaurar a nossa família. Ele pode salvar esta pessoa. Em cima dessas nuvens carregadas existe um sol. As nuvens estão no céu, mas as nuvens não são o céu. Você tem problema, mas acima dessas nuvens existe Deus. Deus é grande. Ele acalmou o mar. Ele curou aquele gadareno. Ele multiplicou os pães. E Ele pode salvar a sua família. Porque Deus é grande. Deus é mais. Deus é mais. Canta isso. Deus é mais.
Deus é mais que eu. Canta isso. Deus é mais. Deus é mais. Muito mais. Deus é mais. Deus é mais que tudo. Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais santo que a minha impureza. Deus é mais justo que minha injustiça. Deus é mais. Deus é mais. Canta isso. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que eu. Deus é mais que eu. Vamos ficar de pé. Erga os braços. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que tudo. Repita isso. Deus é mais. Canta. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que eu. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que tudo. Deus é mais coragem que os meus medos. Ele é mais transparente do que os meus segredos. Deus me completa. Deus me levanta. Se vacilar o meu passo, Deus é mais que o meu cansaço. Erga os braços. Proclama. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que eu. Deus é muito mais. Deus é mais. Ele é mais que os nossos problemas. Ele é mais que as nossas doenças. Ele é mais que as nossas tempestades. Ele é mais. Deus é mais que tudo. Somente as vozes, solta a voz. Deus é mais. Deus é mais. Canta, profetiza. Deus é mais. Deus é mais que eu. Deus é mais que eu. Professa, pensa em Deus, na sua família. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que tudo. Deus é mais que tudo. Para encerrar com o ministério bem bonito. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que eu. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que tudo. Meus irmãos e irmãs, você que está aqui no santuário, você que escutou esta pregação, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um Palavra de Luz e Vida. No nosso encontro anterior, nós vimos aí que Davi acaba se tornando genro de Saul. Todos os planos de Saul deram errado. Toda empreitada de Davi, ele voltava vencedor. Saul pediu para matar 100, ele matou 200.
o plano de Saul não funcionou. E agora Davi, casado com Micol, a sua filha, ele se torna genro, não é, do rei. E nós terminamos o encontro falando que Saul reconheceu que o Senhor estava realmente com Davi. Realmente Deus está na vida de Davi. Parece que resolveu o problema, não é? Então resolveu o problema. Davi não foi morto pelos filisteus, se casa com a filha de Saul, estimado pelo povo, pelos guerreiros, pelos servos da realeza. Então aí Saul se deu por vencido, não é? Então ficamos assim. Só que não. Só que não, meu filho. A inveja e a maldade não para. E o capítulo 19, que nós veremos agora, vai pegar fogo. Saul perde a paciência e aquilo que ele fazia às escondidas, ele vai fazer agora às claras. Como os planos não deram certo, como o jeitinho não deu certo, então agora escancaradamente ele quer exterminar com Davi. Então fique conosco, que o capítulo 19 é muito interessante. E você verá que com a esperteza para o bem, até Deus abençoa. Então fique conosco, capítulo 19 do primeiro livro de Samuel. Palavra de luz e vida. Muito bem. Saul não tolera mais a presença de Davi. E aqui ele fala abertamente. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos, ordenando-lhes que matassem Davi. Se no capítulo 18 a inveja de Saul era só dentro dele, e Saul ficava despistando, eu vou dar uma minha filha para casar com Davi. Davi, você quer Micol? Você recebe Micol? Todo mundo olha, Saul gosta de Davi, só que Saul já tinha inveja. Como o plano de Saul não funcionou, agora, meu filho, a inveja veio para fora. Por isso que eu digo muito, você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê tempo para ela. Ninguém consegue fingir o tempo inteiro. As pessoas que têm inveja de você, mais cedo ou mais tarde, elas vão revelar. Mais cedo ou mais tarde, elas não aguentam ver o que você faz, quem você é, o que você tem, e elas acabam colocando para fora aquilo que elas escondiam lá dentro. Saul fez isso, não aguentou, falou, olha, pode acabar com essa vida aí, pode exterminar Davi. Só que Jonatas, para você lembrar isso aí, você lê o capítulo 18, o versículo 1 ao versículo 5, fala sobre esta amizade profunda de Jonatas com Davi. E quando Saul, que é pai de Jonatas, disse que eles matariam Davi, Jonatas foi correndo falar com Davi, olha, se esconda porque o meu pai quer te matar. Mas não fica preocupado não. Eu indo com meu pai, eu vou conversar com ele e eu vou tentar mudar a sua cabeça. Aqui eu tiro duas lições para as nossas vidas. Primeira, nunca traia os seus amigos. Jonatas podia ter os defeitos dele, mas ele era amigo de verdade de Davi. E segundo, aprenda, gente, a não resolver os problemas na porrada, no soco, na voadora, rabo de arraia, facada, não. Jonatas disse para Davi, pode ficar tranquilo, eu vou conversar com meu pai. A importância do diálogo,
a importância da palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Olha que bonito o diálogo, né? Essa fala de Jonatas para o seu pai. Olha como que o rapaz consegue ir ao centro da questão. Que o rei não faça mal algum ao seu servo Davi, pois que ele nunca te fez mal algum. Ao contrário, prestou-te grandes serviços, arriscou a sua vida para matar o filisteu e o Senhor deu uma grande vitória a Israel. Foste testemunha disso e te alegraste. Por que queres pecar contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo? Jonatas teve coragem de falar na cara de Saul o que todo mundo sabia, mas ninguém falava. O que Jonatas disse para ele? Você tem inveja de Davi. Você quer matar Davi sem motivo. Ele não te fez nada. Gente, guarda isso. A pessoa que tem inveja de você pode dormir tranquilo, você não fez nada contra ela, não. Ela tem inveja de você porque o problema dela é com ela mesma. O problema de Saul nunca foi com Davi, era com ele mesmo. Ele se via pequeno, complexo de inferioridade, carente, um gênio difícil. E Jonatas vai dizer para ele, olha, mata Davi não, ele nunca te fez mal algum. Por que queres pecar contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul pensou e chegou a uma conclusão. Não é que é verdade? E ele disse para Jonatas, pela vida do Senhor, Davi não morrerá. Olha como que Jonatas consegue mudar a cabeça de Saul conversando, mostrando para ele os pontos de maneira calma, de maneira clara, de maneira firme. Nós precisamos aprender com Jonatas como é que nós conversamos na família, como é que o marido conversa com a esposa, como é que os pais conversam com os filhos, mostrando claramente os pontos com calma, mas ao mesmo tempo com firmeza. Jonatas achou que estava resolvido. Ô Davi! Pode voltar! Convenci papai! Davi acreditou e Davi volta. Aí é que vai dizer no capítulo 9, no versículo 9 do capítulo 19, que depois que voltou tudo às boas, Davi perdoou mais uma vez Saul. E olha que para perdoar Saul, meu filho, tem que ter um saco de perdão, viu? Porque é um fora atrás do outro. Mas Davi perdoa de novo. Um belo dia, aí aqui vai dizer que está lá, Davi tocando a sua cítara, a sua harpinha, né? Davi está lá. Plink, 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 plink. Veio o espírito sobre Saul de novo. Saul pegou uma lança e julgou para matar Davi de novo. Isso é brincadeira, hein? É brincadeira. No capítulo 18, no versículo 11, ele já tentou 2 vezes acertar uma lança em Davi. Qual no capítulo 19, no versículo 9 e 10, julgou a lança, procurando cravá-lo na parede. Davi se desviou e deu no pé. O rei mandou emissários à casa de Davi para terem-no seguro e matá-lo pela manhã. Micol, filha de Saul, esposa de Davi, disse para ele assim, se não fugires esta noite, amanhã serás um homem morto. Pena para quem te quer, Davi. Pena para quem te quero. Quem tem medo. Você nota que há coragem tanto em lutar como em fugir? Um bom exército, ele sabe a hora de avançar e ele sabe a hora de recuar.
Não era hora de Davi lutar, era hora de Davi fugir. E o que Micol faz para ajudar o seu esposo? Olha que Micol joga no time do marido, não no time do pai, hein? O rei, coitado, tá tendo apoio de ninguém. Micol coloca na cama, isso tudo no capítulo aqui, você lê depois. Micol coloca na cama de Davi a imagem de um ídolo e cobre com a coberta. Aí chegam os emissários do rei. Olha, Micol, viemos buscar Davi, amanhã, nas primeiras horas do dia, o rei irá matá-lo. Aí Micol diz, vocês vieram num dia muito ruim. Olha lá, ele está deitado, com febre, está passando muito mal. Aí os emissários olharam, não é que é? E voltaram até Saul. Saul não aceitou, falou, olha, pois vocês voltem lá e vocês vão trazer ele com cama e tudo. Ele não consegue levantar da cama? Traga a cama. Os emissários, que confusão, hein? Parecendo ministério isso aí. Os emissários voltam, quando eles chegam e pegam a cama, eles veem que o negócio está muito pesado, quando eles tiram a coberta, eles veem que é um ídolo. Davi tinha fugido. Eles levam Micol até o rei. E o rei, que é o pai dela, pergunta, ô minha filha, por que você fez isso comigo? Você me traiu? E ela, muito esperta, não, meu pai, ele me ameaçou de morte. Ele falou comigo assim, ou eu fujo, ou eu te mato. Aí, eu não tive o que fazer, Davi fugiu. Note como que nós precisamos de pessoas que nos amam e que possam nos ajudar nos momentos decisivos da nossa vida. Davi tinha duas pessoas em quem ele podia confiar plenamente: Jonatas e Micol. Jonatas, seu melhor amigo. Micol, sua esposa. Aqui eu quero transformar esposa em família e Jonatas nos amigos. Nós precisamos confiar na nossa família e nos nossos amigos de verdade, porque tanto a família como os amigos de verdade querem, podem e vão nos ajudar no dia da angústia. E a pergunta é, para onde que Davi correu? Para um outro amigo. Gente, sozinho ninguém é feliz nessa vida não. Temos que ter amigos mesmo, viu? Davi, ele corre aonde está Samuel. Versículo 18. Davi fugiu e foi ocultar-se junto de Samuel em Ramá e contou-lhe tudo o que Saul lhe fizera. Gente, deixa eu falar um negócio rasgado aqui para você. Nós não vamos ficar falando mal das pessoas, né? Mas vamos pegar a leitura? A pessoa te faz mal, a pessoa é invejosa, ela te joga uma lança uma vez, ela lança 2 vezes, ele tenta te matar 3 vezes, te põe no exército dos filisteus para você morrer, ele não te dá a mulher que queria, ele manda te matar, chega numa hora, você está por aqui, ó. Aí você estoura. Aí você tem que ter alguém para conversar. A pessoa que fica guardando dentro dela só coisa ruim, os outros falaram mal de mim, me maltrataram, me traíram, e você não põe isso para fora, isso vira câncer. Isso vira doença psicossomática. Isso vai minando a sua alegria. Você se torna uma pessoa apagada. O brilho dos seus olhos some. Você fica uma pessoa desanimada. Aqui, Davi não mente para Samuel. Não, Samuel, tá tudo bem. Eu vim passear. Não! Aqui ele estava perante um homem de Deus e a leitura diz, Davi contou tudo que Saul fez.
procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que possa orientar você e conta a verdade. Fala das pessoas que te fazem mal. Não sei se essa pessoa é o seu marido, é sua mulher, é seus filhos, é um amigo, é um colega de trabalho, é alguém da faculdade, é o seu namorado, não sei. Mas não fique guardando essas coisas ruins só para você não. Você tem que ter uma válvula de escape, tem que jogar para fora isso aí. E como que termina o capítulo 19? Meu filho, você pode usar toda a sua imaginação que você jamais escreveria um final desse jeito. Chegou aos ouvidos de Saul aonde estava Davi, com Samuel em Ramá. Ele manda um grupo de emissários. A hora que esse pessoal está chegando lá, o Espírito de Deus vem sobre eles, eles começam a louvar a Deus e bendizer o nome de Deus. Aí Saul, com raiva, manda um segundo grupo. Acontece a mesma coisa, eles começam a profetizar, a cantar. Manda um terceiro grupo. Acontece a mesma coisa. O Espírito vem sobre eles, é fogo, é unção, eles estão profetizando. Aí Saul perde a paciência, falou, quer saber? Eu vou. Aí eu faço questão de ler para você. No caminho para Naiot, assaltou, ou seja, Saul, também o Espírito de Deus. E Saul foi tomado de transes por todo o caminho, até chegar. Despiu suas vestes, profetizando diante de Samuel, e ficou assim despido, prostrado por terra durante todo o dia e toda a noite. Daí o ditado, está Saul também entre os profetas? Gente, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Saul manda um grupo, eles começam a profetizar, manda um outro grupo, eles começam a louvar a Deus, manda um terceiro, acontece a mesma coisa. Quando ele vai, o Espírito de Deus vem sobre ele. Saul perde a noção daquela realidade, ele tira a roupa, ele fica nu, imagina a cena, ele fica nu e começa a profetizar, e começa a dançar, aí ele vê uma terra poeirenta, ele pula na terra e rola para um lado e rola para o outro, é poeira que sobe, todo mundo olhando aquilo, Davi meio assustado, Samuel olhando, e Saul só profetizando. Você entendeu o que é que eu desenho? O Deus que estava sempre com Davi, porque Davi estava sempre com Deus, Deus ele resolve de uma maneira inesperada o que Davi não podia resolver. O inacreditável aconteceu. Os perseguidores de Davi começaram a profetizar. O próprio Saul, ele foi despido. E aqui, quando fala foi despido, para o rei é algo muito sério, porque o rei abriu mão da realeza. Ele tirou todas as suas vestes reais, ele ficou nu, deitado no chão empoeirado, durante um dia, durante uma noite. Se Deus fez isso com Saul, imagina o que Deus não pode fazer na sua vida e fazer com os seus inimigos. Davi me ensina uma grande lição, a não lutar com as pessoas que têm inveja de mim. Você não deve lutar com as pessoas que têm inveja de você, mas você deve procurar proteção junto de Deus. Quem protegia Davi era a mão poderosa do Senhor. E Davi tinha amigos, Jonatas, Samuel, Micol, a sua esposa. Não fique se preocupando com os invejosos, mas se ocupe com Deus e com as pessoas que te amam de verdade.
foi exatamente isso que Davi fez. Davi se ocupava com Deus e com as pessoas que o amavam. E no final ele foi abençoado. Gente, ninguém pensou que o capítulo terminaria assim, hein? Saul todo cheio de si, mandando matar Davi, terminou a história pelado, empoeirado, deitado no meio da estrada, profetizando. Como que Deus muda as coisas. Deus que mudou a sorte de Davi, haverá de mudar também a sua vida, a sua história. Basta acreditar, basta procurar intimidade com Deus Altíssimo. E a vitória e o livramento lhe será dado. Amém? Programa quente esse, hein? Deixa aí o seu comentário. Eu gosto de ler os comentários. Compartilhe este vídeo com quem precisa refletir estes ensinamentos. Clique no joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva e não fique esperando as notificações do YouTube. Toda semana, para não falar quase todos os dias, nós temos vídeos novos no nosso canal. Projeto Luz e Vida. Então, passeando pela internet, vá no YouTube, acesse o nosso canal e veja as nossas últimas novidades. E continue acompanhando esta série, Palavra de Luz e Vida. Vamos ver todo o primeiro livro de Samuel. Lições valiosas para o povo de ontem, para o povo de hoje. Agradeço a você por estar conosco, gratidão pela sua ajuda, louvado seja o Senhor por podermos, através da internet, falar das coisas do alto. E espero você nos próximos encontros, tá bom? Palavra de luz e vida, levando até você uma mensagem de fé.